Olá, boa noite. Estamos iniciando pela TV Universitária mais uma edição do TVU Esporte. Segunda-feira, 24 de outubro de 2011. No programa de hoje, vamos falar sobre os Jogos Universitários, que se encerraram nesse final de semana. Uma grande festa com os campeões presentes e vamos receber no programa o diretor da diretoria estudantil, Edsonei Parreira, que vai nos falar sobre todas as solenidades que aconteceram ontem no campus da Educação Física. Também vamos debater a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, com o Vasco retomando a liderança da competição após a vitória sobre o Bahia por 2-0 e o empate do Corinthians com o Internacional em Porto Alegre em 1-1. Como eu citei, convidado do programa de hoje é o Edsonei Parreira, que é o diretor da diretoria estudantil e também o coordenador dos Jogos Universitários. Boa noite, Edsonei. Satisfação recebê-lo mais uma vez aqui no programa. Boa noite, Tomé. Boa noite aos ouvintes da TV Universitária. E a gente está aqui para colocar a comunidade acadêmica e também da cidade de Uberlândia no que aconteceu nesse evento que eu acho de suma importância para a formação dos nossos jovens universitários. Bom, ontem a TV Universitária acompanhou a grande final do futsal no ginásio da Educação Física. Matéria do Dagmar Júnior, vamos ao VT feito para a cobertura desse grande evento que decidiu o título de futsal dos Jogos Universitários. Clima de final de Copa do Mundo, nem o frio da noite de domingo fez com que a torcida ficasse em casa. Nem a chuva, nada segura. Momento de decisão nas Olimpíadas Universitárias e para fechar os jogos, última partida de futsal, uma disputa acirrada na quadra entre o time da Educação Física e Engenharia. Depois de gol pra lá, bola pra cá, empate e prorrogação, levou a melhor nos pênaltis o time da Engenharia. Há 2 anos a gente já estava engasgado com a Educa e pra gente foi muito bom ganhar esse ano. Todo mundo tá de parabéns, a torcida, e é isso aí, é comemorar agora. Graças a Deus deu tudo certo, nós somos campeão aqui, pô! Campeão, filma lá! Olha lá, campeão! E para as Olimpíadas desse ano foram inscritas 1.900 pessoas, 27 delegações representando 50 cursos dos campi de Uberlândia, Ituiutaba e pela primeira vez Monte Carmelo. E a cerimônia de encerramento foi de muita festa. Estamos aqui mais um ano, né? Curtindo aqui essa festa. Ganhamos várias finais hoje. Estamos aqui pegando nossos troféus agora. Festa para quem participa e comemoração para quem organiza o evento. Todo mundo tá de parabéns, um evento desse, grande importância para os jovens, para a sociedade, para todos nós. É isso que nós queremos, alegria, restaurando o quê? A motivação do pessoal que amanhã enfrentar o mercado de trabalho. Uma alegria muito grande para nós terminar mais uma Olimpíada Universitária e num clima de festa, num clima de confraternização. Esse é o verdadeiro espírito do esporte, que realmente dentro da quadra possa vencer o melhor, mas que possa contribuir para uma maior integração entre os estudantes. Bom, vocês viram aí a matéria do José Dagmar sobre a grande final do futsal das Olimpíadas Universitárias. Edsonei, ontem uma bela festa no ginásio da Educa. Qual o balanço, você como diretor estudantil da UF, qual o balanço desta edição dos Jogos Universitários? Positivo? O resultado dentro da expectativa, né? Nós achamos que poderia ser melhor ainda, mas houve o quê?
uma melhoria em relação ao entendimento do que seja a participação nesse evento, né, de suma importância, e para que eles se organizem já dentro da universidade, para que amanhã, ao que estiver no mercado de trabalho, fica muito mais fácil, porque eles vivenciaram a importância de ter um trabalho comprometido juntamente com as demais equipes. Isso que é o mais importante e que ainda está faltando um pouco de mais de planejamento de algumas atléticas, porque nós chegamos ao universo de 20 atléticas, agora já achamos que esse número é o número ideal de atléticas, para que juntamente conosco podemos organizar de maneira mais eficaz as Olimpíadas, né, dos próximos anos. Em relação à atividade nesse final de semana, o que atrapalhou um pouquinho foi a chuva, né? E o frio? O frio, né? O frio até facilita, né? Porque no sábado foi futebol, né? E depois domingo de manhã também. Você tinha vários participando da comunidade externa, lá de guarda-chuva, lá assistindo o futebol de campo. A gente estava lá sem guarda-chuva, sem nada. Familiares ou adeptos do futebol? Tinha uns visitantes. Esses adeptos merecem uma premiação. Lógico, né? É o que nós gostaríamos, né, desses eventos esportivos, né, que a comunidade entendesse o objetivo, né? Também os pais, as mães, os irmãos, namorados, né? E toda a sociedade como um todo lá, fosse lá dar o apoio para esses jovens, né, para eles sentirem aquele calor humano, que é de suma importância, né, que amanhã estão esperando eles de volta para assumir pontos importantes dentro do universo da nossa sociedade brasileira. Com relação aos jogos do ano passado, houve uma evolução, estacionou, melhorou? Houve realmente, né, até nós criamos mais uma modalidade, que foi o xadrez esse ano. E o ano passado nós tínhamos 1.300 atletas, esse ano 1.800 atletas, então houve, né, um crescimento. Ainda, pela minha insatisfação, houve ainda 15 WO, entendeu? Que é ruim para quem participa, para quem queria jogar, né, preparou para jogar aquela partida, o pessoal não foi. Os outros que compareceram foi eliminado das próximas atividades. Além do recurso, nós estamos gastando para pagar as arbitragens, realmente é um transtorno muito grande, que ainda algumas entidades não entenderam o objetivo de que seja o quê? Um comprometimento naquela atividade. Ao você assumir o compromisso perante a sua atlética, eles sabem que naquele período eles têm que estar comprometidos com aquele evento. É igual na empresa, naquele projeto da empresa, naquele período tem que fazer relatório, tem reuniões e tudo mais. É isso que é importante, ter esse comprometimento. Ainda nós não conseguimos ter quase que 100%, né, no envolvimento dessas partes aí. Espero, né, que a coisa deve ser crescente e no futuro bem próximo, quem sabe todo mundo ao assinar aquele documento de comprometimento esteja realmente fiel à participação dos Jogos Universitários. Edson Ney, vamos agora a um balanço da competição. Você trouxe aqui um apontamento. Você vai falar isso de cor ou você sabe? De cor é muito difícil. Mas muitos tem aqui mais de cor, não. Os campeões por modalidade, Edson Ney. Vamos começar com as coletivas, as individuais? As coletivas, né? Em relação ao futebol de campo, né? Onde teve a final, a engenharia foi campeã, a educação física vice-campeã, a odonto ficou em terceiro. Esse é um pódio. E futebol de salão masculino, né, foi o encerramento ontem, né? Campeão foi a engenharia num jogo muito bonito com a educação física. Foi a grande rivalidade. Mas foi uma rivalidade sadia, né? Sem confusão. Sem cajuzinho ou com cajuzinho? Sem cajuzinho, né? Tá. A educação física foi vice-campeã e foi a odontologia também, né? Acho que foi a terceira colocada. Futebol feminino, realmente, né, não tem condição de competir com a educação física, né? A Juliana, ela realmente se compara, não tem jeito, né? A educação física foi campeã e a medicina vice-campeã. No basquetebol masculino, né? Foi até o final da noite também de ontem. A odontologia foi campeã, a educação física foi vice-campeã. No handebol feminino, a educação física foi campeã. Aí eu não me recordo realmente agora quem foi o vice-campeã. No handebol feminino também a educação física foi campeã. Agora, pode pegar a cola aí, Edson, né? Ficou mais difícil, né? Mas aqui ao vivo é assim mesmo. Depois corta, né? Deixa eu ver agora aqui. Então vamos lá, entendeu? Na peteca feminina foi a educação física, vice-campeã
Dupla ou individual isso? É dupla, né? Dupla. E a monetária vice-campeã e a biologia terceira colocada. Na peteca, a feminina, tá. A feminina, então, foi isso aqui. A masculina foi campeã, foi a agronomia, vice-campeã a medicina e terceiro colocado foi jornalismo. Olha aí, jornalismo. No xadrez masculino foi a engenharia, vice-campeã foi a computação, terceira colocada a física. No xadrez feminino, campeã foi a física, vice-campeã foi a matemática e terceira colocada a computação. No atletismo masculino, campeã a educação física, vice-campeã a medicina, terceiro colocada a computação. Atletismo feminino, primeiro medicina, segundo educação física, terceira monetária. Natação masculino, primeiro educação física, medicina e monetária. Natação feminino, primeiro a monetária, segundo a medicina e terceiro direito. Judô feminino, campeã filosofia, vice a fisioterapia, terceira engenharia. Judô masculino, primeiro educação física, vice ciências contábeis, terceiro direito. Tênis de mesa masculino, primeiro a engenharia, vice a educação física, terceira agronomia. Tênis de mesa feminino, primeiro a medicina, segundo a engenharia e terceiro a matemática e estatística. Então, o basquete masculino, como eu havia dito, primeiro foi a monetária, vice a educação física, terceira a engenharia. Basquete feminino, primeira a educação física, terceiro a segundo colocada monetária e terceira a medicina. O vôlei masculino, né? Então, primeiro foi a odonto, vice a educação física, terceira a monetária. Vôlei feminino, educação física em primeiro, a medicina em segundo e a monetária em terceiro. Handball masculino, educação física em primeiro, medicina em segundo e a agronomia em terceiro. Handball feminino, educação física em primeiro, medicina em segundo e a agronomia em terceiro. No geral, classificação geral. A educação física em primeiro, a medicina em segundo, a monetária em terceiro. A engenharia? Engenharia, o que eu falei, né? Mudou-se a diretoria da Atlética da Engenharia e houve um descompasso em relação aos responsáveis por cada modalidade. Tem alguns WO, alguns atletas não sabiam que estavam inscritos e tal. Então faltou o planejamento, o que aconteceu com a monetária e com a medicina. Até eu parabenizei eles ontem, realmente, porque quando você planeja as coisas, elas acontecem. Se não planejam, vai perder. Com relação ao planejamento para os próximos jogos, 2012, vocês estão pensando em fazer um evento assim, mais amplo, um oba-oba mais? Não, tá. Primeiramente, daqui 2 semanas vamos fazer, né, reunir a diretoria com os atletas, fazer uma avaliação dessas Olimpíadas, né? Trocar ideia do que aconteceu e já planejar para a Olimpíadas de 2012. Eu quero fazer um super evento, entendeu? Dando responsabilidade para cada atlética, que ela tenha em cada modalidade uma pessoa responsável, para que as coisas realmente aconteçam, né, dentro daquilo que nós esperamos. Participação efetiva de todo mundo e seja aquela festa, né, que todo mundo espera, né? Igual foi ontem, né? O ginásio ficou pequeno em relação às finais, mas foi aconchegante, né? Deu para todo mundo participar, todos torcendo, aplaudindo, gritando e tudo mais, foi uma festa. Só que nesse evento nós queremos planejar, aí a educação física é bastante pequena, aí nós temos que ver o Sabiazinho e o TC. Edson, e com relação à parte técnica, o atleta universitário, ele nem sempre tem tempo para se dedicar ao esporte. Então, nós não podemos ser muito exigentes
no aspecto técnico, mas foi satisfatório, competições de bom nível, como é que você viu? Foi realmente competição de bom nível, né, com o que nós identificamos, houve o que dessa vez um respeito. Algum destaque, algum atleta? Essa menina do futsal, mais uma vez, essa aí é sempre, Juliana, né? Juliana, né? Mas houve que no futebol lá, alguns atletas novos, que eu estava vendo a final lá ontem, até da engenharia eu não conhecia e tudo, né? Futebol de salão, os 2 meninos lá muito bons. Então, teve. Mas como a gente fica mais correndo de um lado para o outro, não observa taticamente, nem tecnicamente os atletas. Mas, pelo comentário lá, houve realmente em cima disso, né? Porque nós temos que fazer a seleção, né, das Olimpíadas de Uberlândia para competir nos júris, né, brasileiros, para representar de maneira muito mais efetiva a nossa universidade. Então, realmente teve alguns atletas novos. Agora, em relação a se falar assim, do comprometimento do estudo, trabalho, por isso que tem o dobro, né, da quantidade de atleta mínimo exigido, né? Talvez não dá para ir um ou outro, né, mas você tem um número mínimo. O que não pode acontecer é comparecer com o número aquém do mínimo para entrar dentro da competição. A arbitragem correspondeu? A arbitragem, né, é as mesmas de sempre, né? Eles têm cobrado para a gente fazer uma renovação. Mas é a empresa, né? A empresa que ganha o projeto durante o ano todo, né? É ela que tem que cuidar dessa parte, né? Ouvir realmente os comentários que vão fazer essa avaliação para que ela possa preparar para o ano que vem, ter alguma renovação ou talvez tenha cursos, né, para os seus árbitros para administrar melhor a questão dos problemas que acontecem durante as competições. Quanto à organização, você como chefe da comissão, tudo correu bem? Graças a Deus, tudo correu bem, né? Dentro do esperado, né? A nossa equipe, né? Tanto junto lá da administração como os estagiários, né? Nos atendeu perfeitamente, né? As coisas aconteceram lá. A gente foi um pouco rigoroso na questão do horário, mas é uma educação, né? Coisa acontecer, e são várias atividades acontecendo. Falar que a gente está sendo muito rigoroso, mas não é, porque ainda teve a questão da mudança do horário, né, do ano passado. O horário de verão, exatamente. Olha, nós vamos para um rápido intervalo comercial e no segundo bloco, os gols da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, com o Vasco vencendo o Bahia e retomando a liderança da competição. Esporte é qualidade de vida. TV Universitária, construindo conhecimento. UFO, viva para todos! Estamos de volta com o segundo bloco do TVU Esporte desta segunda-feira, 24 de outubro. Agora, os gols da 31ª rodada do Brasileirão 2011 na Série A, gols importantíssimos. A briga pelo título está acirrada. Um detalhe importante, nesta rodada as equipes posicionadas na ponta de baixo da tabela conseguiram bons resultados. O América empatou, o Atlético Paranaense venceu, o Avaí surpreendentemente derrotou o Botafogo no sábado, o Atlético conseguiu uma expressiva vitória frente ao Fluminense no Rio, para desespero do Lucimar e da galera toda que torce para o Fluminense aqui na TV Universitária. Vamos aos gols da 31ª rodada do Brasileirão 2011, VT da TV Brasil. Em Florianópolis, na ressacada, o Avaí recebeu o Botafogo. No primeiro tempo, aos 10 minutos, Louco Abreu abriu o placar, Botafogo 1-0. Aos 15, Robinho empatou 1-1. Aos 18, Clemerson de bicicleta virou o jogo, Avaí 2-1. No segundo tempo, aos 18 minutos, Renato deixou tudo igual, 2-2. E aos 40, Robert definiu a partida, placar final, Avaí 3, Botafogo 2. No Engenhão, jogaram Fluminense e Atlético Mineiro. No primeiro tempo, aos 10 minutos, Daniel Carvalho, de pênalti, fez Atlético 1-0. E aos 43, André definiu o jogo, placar final, Fluminense 0, Atlético Mineiro 2.
No Canindé, Palmeiras e Figueirense. No primeiro tempo, aos 10 minutos, Wellington Ney fez Figueirense 1-0. No segundo tempo, aos 30 minutos, Júlio César ampliou 2-0. E aos 40, Ricardo Bueno reduziu. Placar final, Palmeiras 1, Figueirense 2. Em Sete Lagoas, na Arena do Jacaré, o América Mineiro enfrentou o Grêmio. No primeiro tempo, aos 11 minutos, Thiago Carleto fez América 1-0. Aos 34, André Lima empatou 1-1. No segundo tempo, aos 6 minutos, André Lima fez Grêmio 2-1. E aos 41, Anderson deixou tudo igual. Placar final, América Mineiro 2, Grêmio também 2. Em Porto Alegre, no estádio Beira-Rio, o Internacional recebeu o Corinthians. No segundo tempo, aos 20 minutos, Ney abriu o placar, Inter 1-0. Aos 43, Alex de falta empatou o jogo. Placar final, Internacional 1, Corinthians também 1. Em Pituaçu, Bahia e Vasco da Gama. No primeiro tempo, aos 22 minutos, Felipe abriu o placar, Vasco 1-0. E no segundo tempo, aos 46 minutos, Diego Souza definiu o jogo. Placar final, Bahia 0, Vasco da Gama 2. Em Curitiba, na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense recebeu o Ceará. No primeiro tempo, aos 32 minutos, Paulo Baier de falta fez o gol do jogo. Placar final, Atlético Paranaense 1, Ceará 0. No Engenhão, Flamengo e Santos. No segundo tempo, aos 4 minutos, Neymar de pênalti fez Santos 1-0. Aos 33, David empatou o jogo. Placar final, Flamengo 1, Santos também 1. Em Sete Lagoas, na Arena do Jacaré, Cruzeiro e Atlético Goianiense. No primeiro tempo, aos 17 minutos, Thiago Felder no placar, Atlético 1-0. Aos 41, Faria empatou para o Cruzeiro 1-1. No segundo tempo, aos 20 minutos, Felipe fez Atlético 2-1. Aos 23, Anselmo Ramon empatou para o Cruzeiro 2-2. E aos 28, Anselmo Ramon fez o segundo dele e definiu o jogo. Placar final, Cruzeiro 3, Atlético Goianiense 2. Muito bem, esses os gols do final de semana. A seleção da rodada, segundo o site Globoesporte.com, eu sempre faço questão de apresentar isso no programa para que o telespectador tenha uma ideia dos destaques da rodada. É claro que outro site pode ter uma seleção diferente dessa. Mas o Vanderlei do Curitiba foi muito bem, ganhou nota 8, goleiro da rodada. O Ney do Inter, que marcou o gol do Internacional no duelo contra o Corinthians, o lateral, nota 7. Manuel do Atlético Paranaense, o valente zagueiro do Atlético Paranaense, ganhou nota 7, é um dos zagueiros da seleção. O Anderson do América, que marcou um dos gols do Coelho no empate contra o Grêmio, o gol de número 2, nota 7. E o Felipe do Vasco, que marcou um belíssimo gol ontem, nota 8, o primeiro do Vasco no grande confronto contra o Bahia. Felipe, que jogou no lateral esquerdo, armaram um esquema com 3 zagueiros para ele poder apoiar, para não ter que ficar voltado para a marcação. Ele que não tem tanta velocidade assim, o Felipe já deve estar com 30 e muitos. No meio campo, Pierre, o Leão do Atlético, nota 7. David do Atlético Paranaense, nota 7,5. Diego Souza, o monstro da vitória vascaína sobre o Bahia, nota 8. E o Cleverson do Avaí, que marcou o gol mais bonito da rodada, nota 7,5. O Wellington Ney pintou e bordou com o meu Palmeiras, foi autor de uma jogada que deu origem a um dos gols do Figueirense e marcou o primeiro, nota 8,5, segundo o site Globoesporte.com, o craque da rodada. E o Anselmo Ramon, quem diria, hein? Desencantou o Anselmo Ramon na vitória do Cruzeiro, nota 8. Média de gols por jogo, 2,6. Média de público, 14.268, 14.268. Maior público, Inter 1, Corinthians 1,
32.299 pagantes. Menor público, América 2, Grêmio 2, 829 pagantes. Edsonei, o Vasco conseguiu uma expressiva vitória, reconquistou a liderança, o Corinthians tropeçou num jogo até certo ponto complicadíssimo, porque o Corinthians perdeu o Alessandro ainda no primeiro tempo, jogou boa parte da etapa complementar com 10 jogadores, mas conseguiu o gol salvador com uma cobrança magnífica do Alex. Vasco e Corinthians são os grandes favoritos, ou a gente pode colocar aí Botafogo, Fluminense... Ué, Tomé, dentro do que nós temos, São Paulo, tem acompanhado aí, parece que é difícil falar, né? Porque parece que ninguém está querendo ser o campeão, né? Aquela briga, né? Muito encostado, muito parelha, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima, né? Mas o que o Vasco e o Corinthians realmente estão um pouco à frente, realmente estão. Parece que estão muito mais motivados, né? O Vasco, aquele negócio também do Ricardo Gomes, parece que uniu mais o grupo, né? Você sabe, futebol é equipe. Então está bem unido, né? Parece que o pessoal joga pelo outro, aquela marcação, igual você colocou. Para o Felipe jogar, marcaram que coloca 3 volantes lá na frente, lá para ele ficar solto, aí o Felipe solto, realmente, ele cria, realmente. Ele não tem a velocidade, mais aquela juventude para voltar e marcar, né? E o Diego Souza também saiu do Atlético, né? Embora, voltou e acertou no Vasco, então o momento é do Vasco, entendeu? Mas o Corinthians eu acho que é mais equipe do que o Vasco. Agora, vamos ver nos próximos jogos, né, se a coisa vai concretizar. Mas se o Internacional tivesse ganhado do Corinthians, eu acho que também está na briga. Então seriam 6 brigando pelo título. Bom, uma ótima rodada para os mineiros. Atlético e Cruzeiro venceram, o América empatou. Atlético e Cruzeiro estão fora da zona de rebaixamento. Os gaúchos empataram, Grêmio Internacional. Uma trágica rodada para os cariocas. Só o Vasco venceu, o Flamengo empatou, Botafogo e Fluminense decepcionaram no sábado. Dos paulistas, Corinthians, São Paulo e Santos empataram e o Palmeiras foi derrotado. Edson, estamos chegando ao final do programa. Boa noite, muito obrigado pela sua presença e até a próxima. Boa noite, Tomé, boa noite a todos os ouvintes da TV Universitária, né? Aqui nós estamos aqui para colocar toda a comunidade, né, do que nós praticamos dentro da universidade. E especificamente da minha área, na parte do esporte, né, para que, pelo menos a gente entende que o esporte, ele ajuda na formação de toda a sociedade. E todo mundo é ligado ao futebol, mas tem os outros esportes também, que tem o PAN, né, que a gente está acompanhando. Ontem teve a decepção da seleção brasileira, né? Que coisa, hein? Que coisa lamentável, né? Que a gente fica muito constrangido. Mas a Costa Rica endureceu com o time do Mano também, né? Mas empatou com Cuba, 0-0, quer dizer, empatou com a gente, quer dizer, realmente foi uma seleção que não estava preparada para representar o Brasil. Mas, infelizmente, está aí. Mas no que tange as Olimpíadas, né, o sucesso foi bastante gratificante. Esperamos que na próxima que seja melhor ainda e que toda a comunidade vai nos presenciar e participar de maneira mais efetiva desse momento singular na formação dos nossos jovens. Ponto final no TVU Esporte de hoje. Um abraço a todos. Segunda-feira que vem tem mais. Como sempre, às 18 horas, aqui na TV Universitária.